Aí a pessoa nem recorre, fala, puxa vida. Claro, Luciano, porque existem alguns litígios que efetivamente só podem ser solucionados pelo Poder Judiciário. Ou porque se trata de direitos de que não se pode abrir mão, ou porque se trata de grandes questões que envolvem, às vezes, contendas milionárias, ou porque se trata de políticas públicas, por exemplo, em que o judiciário hoje está intervindo para fazer com que a autoridade cumpra determinados compromissos que estão na Constituição. Então há, sem dúvida nenhuma, uma reserva de mercado, eu diria, para o Poder Judiciário. E, no entanto, a grande maioria de questões que são levadas ao Judiciário são questões em que, se houvesse a intermediação de um conciliador ou de um mediador, que conhece as técnicas, não de persuasão, ele não vai persuadir ninguém, mas de fazer com que aflore efetivamente o conflito, se trabalhe o conflito, haja conhecimento por parte das duas pessoas que estão em conflito, e ele só facilita o quê? Que as próprias pessoas construam o seu consentimento. Quer dizer, o conciliador e o mediador não sugerem. Mais um instrumento. São um instrumento para que as partes consigam trabalhar o seu conflito e chegar sozinhas à melhor solução do conflito para ambas. Então, isso é pacificação. Doutora, parece que essa mudança de paradigma do que o professor Watanabe apontou como cultura da sentença, tentando mudar para a cultura da pacificação, vai ser uma luta difícil, em especial pelas características do brasileiro, da própria formação do país. No entanto, nós vemos o legislador aparentemente migrando para esse caminho, quando, por exemplo, o direito de família atribuiu a possibilidade da separação ser homologada em cartório, ser efetuada em cartório, desde que não haja interesses indisponíveis. Você acha que esse caminho é um caminho adequado? Olha, por exemplo, eles não precisaram da autorização judicial para casar. Também, em tese, não são para separar. Eu acho, se são maiores como são depois do casamento, e se não há problemas quanto aos filhos, pode perfeitamente ser feita fora do judiciário uma homologação de um divórcio, de uma E ao contrário de desprestigiar o judiciário, isso parece pelo até prestigiar ainda mais. É uma perda de tempo. Para que o judiciário vai fazer numa ação de divórcio? Vai tentar conciliar, que qualquer um pode fazer. Aliás, se não for juiz é melhor, porque se houver um conciliador que tenta a conciliação é melhor do que o juiz togado, que foi adestrado, infelizmente, mais para julgar do que para conciliar. Ainda essa é a cultura, apesar dos esforços de magistrados como a doutora Valéria. E, portanto, o judiciário não tem nada a ver com isso. Assim como o judiciário não tem nada a ver com o fato de as partes que estão em conflito se pacificarem fora do processo. Porque há um receio, agora tem que explicar um pouco ao público, de que se retire do Poder Judiciário uma atribuição que já foi privativa dele. A grande preocupação de alguns juízes é essa, que o judiciário perca um pouco do poder e do respeito que tem a parte jurídica, porque nós temos uma Constituição que diz que a lei não pode retirar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos, e tem a parte cultural, que é um receio de perda de espaço. São duas bobagens muito grandes. Primeiro, porque não se retira a possibilidade de se recorrer ao judiciário, inclusive se a conciliação for frustrada, se a mediação for frustrada, fica sempre aberta a via do judiciário. Em segundo lugar, o judiciário não perde espaço. Ele acaba se dedicando a questões mais importantes, mais relevantes. Não se banaliza o uso da justiça.
Porque continua havendo aquelas questões que realmente só o judiciário vai poder resolver, e é para isso que o juiz é formado e tem, né, que se dedicar mais tempo dele a isso. Julgar o que verdadeiramente precisa ser julgado, porque, pelo que eu estou entendendo das senhoras, há conflitos que podem ser resolvidos antes de serem apreciados. Antes ou durante, mesmo depois de instaurado o processo. Nós temos no Congresso Nacional um projeto de lei de mediação que já foi aprovado no Senado, que está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação e de Justiça, e só falta ser aprovado e depois ir a plenário. E estabelece 2 tipos de mediação. A mediação pré-processual, quando ainda o processo não foi instaurado, que é sempre voluntária, e uma mediação obrigatória depois da causa ser posta em juízo, como primeira tentativa de solução da controvérsia. Se a mediação não der resultado, em 120 dias retoma-se o curso do processo. Se a mediação não der resultado, porque o mediador é pago, ele tem que ser remunerado, descontam-se das custas do processo os honorários do mediador. Quer dizer, o máximo que se perde são 120 dias para tentar evitar um processo que está iniciando. Então, esse é um instrumento que pode ser muito importante. Depois eu quero dizer que há experiências muito interessantes no campo da conciliação e no campo da mediação, tanto judicial como extrajudicial. A doutora Valéria poderia falar um pouco da experiência dela na conciliação, porque ela é a mola propulsora no estado de São Paulo da conciliação. Com orgulho danado que a senhora fala isso, né? Mas ela foi minha aluna, minha pupila. Eu aprendi coisas boas a não diretamente, mas dentro da mesma escola. Mas eu tenho uma fã ardorosa da senhora, que é minha esposa. Se eu não fizer isso, eu acabo em casa tendo que prestar contas. Então, eu gostaria que a doutora Valéria falasse um pouco dessa experiência de conciliação. Para as senhoras, a gente precisa fazer um breve intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos abordar a experiência da doutora Valéria sobre a conciliação e a mediação. Não perca. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo os meios alternativos de solução de conflitos, com a doutora Ada Pellegrini Grinover e a doutora Valéria Lagrasta. Doutora Valéria, no bloco anterior, a professora Ada bem lembrou da experiência da senhora com a conciliação. Queria que a senhora passasse um pouco disso para o nosso telespectador. Eu vou contar um pouquinho do que foi o início do nosso trabalho, que até está retratado no livro. Foi em 2003, quando o presidente do tribunal era o Dr. Elias Tâmbara. Ele pediu ao professor Kazu que fizesse algum estudo para verificar alguma possibilidade de melhorar a atuação do judiciário. E a gente fez um estudo no Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, que a professora Ada também integra, e formamos grupos lá, fizemos um projeto para o tribunal. E nesse projeto, seguindo um pouco do projeto de lei que está em votação, que a professora Ada mencionou, a gente tentou inserir no processo os meios alternativos de solução de conflitos. O projeto ele era mais amplo, ele visava, além disso, o gerenciamento do processo como um todo, que seria uma forma do juiz conduzir de uma forma mais efetiva e direta o processo, dele tomar conta do processo, né? Verificando desde o início todos os atos processuais, cuidando, fazendo uma triagem pessoalmente, não deixando a cargo do cartório. Então, envolvem outras coisas. Mas o que acabou vingando mais e que o tribunal gostou muito foi realmente a inserção dos meios alternativos de solução de conflitos no processo. Então, nós procuramos fazer de 2 formas, uma fase pré-processual e a fase processual. O pré-processual aqui ligado também ao judiciário. Seria um setor de conciliação e mediação, que foi criado através de um provimento, que é o provimento 953/05 do tribunal. E então esse provimento criou o setor, e o setor